O que representa a dívida hoje como sacrifício para o servidor público e para os trabalhadores? Quais são as ameaças? É essa dívida interna, nossa, até é possível renegociar ela? Bom, a primeira coisa dessa dívida é cumprir o que está na Constituição. A Constituição de 88 estabelecia a necessidade de se fazer auditoria. Bom, antes de qualquer coisa, precisamos saber qual é a dívida que é correta e qual que é ilegal. Bom, nós já sabemos, pelas experiências, que grande parte da dívida dos estados, por exemplo, quase 60%, ela deriva da dívida vinda dos bancos estaduais. Em muitos casos houve liquidação e na verdade, se anistiou a dívida de determinados setores da burguesia local e essa dívida acabou sendo transformada em dívida do Estado, que acabou sendo sacrifício da saúde, da educação e tudo mais. Então, a primeira coisa é fazer a auditoria também da dívida dos Estados. Mas, de imediato, uma coisa é bem clara. O STF já declarou que para 11 estados que o anatocismo seria juros sobre juros seria ilegal. Se mantida essa decisão, grande parte desses estados não só teria a dívida liquidada, como alguns casos teria que receber de volta. Então a dívida pública, na verdade, ela se transformou num mecanismo de sucção de dinheiro público que seria destinado para funções sociais, para transferência para setores especialmente financeiros, mas incluindo bancos e fundos de pensão. E isso aí tem acarretado uma situação de agravamento ainda mais da crise social que nós vivemos. Por quê? O desemprego cada vez maior, a crise social cada vez maior e o Estado cada vez mais se compromete a fazer uma única coisa: arrecadar impostos de gente cada vez mais pobre para pagar juros do banco. Ou seja, a pergunta que tem que ser feita agora é: para que serve o Estado Nacional? Ele é simplesmente como agente arrecadador e repassador para o setor financeiro, ou ele vai ter que ter responsabilidades em garantir direitos à grande parte da população brasileira? O servidor público e a Previdência são os culpados hoje pelo déficit público, pelas contas do governo em desequilíbrio? Este é, eu diria, o que está sendo pouco divulgado pela mídia mundial é que o descontrole das contas públicas deriva dos gastos com o serviço público. Na verdade, se nós formos ver no Brasil e em todas as unidades federativas, o que mais temos é greve dos servidores públicos, ou seja, não são os servidores públicos responsáveis. Aí, para isso, nós precisamos olhar o orçamento, não é uma afirmação isolada. Ao analisar o orçamento da União do ano passado, 47% do orçamento era para pagar a dívida pública, ou seja, não era para pagar, não era para investir em saúde, educação e tudo mais. Então, o que nós precisamos agora é justamente mostrar que o que leva ao aumento das despesas públicas é a política dos juros altos e principalmente a prioridade de pagar a dívida pública, que não leva a nada mais do que ainda acirrar ainda mais as contradições desse país. Mas o que representa a dívida hoje como sacrifício para o servidor público e para os trabalhadores? Quais